A graça e a paz aos irmãos da Primeira Igreja Batista em São Pedro e aos demais que nos assistem. Eu sou o irmão Leandro e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 14 da nossa EBD, cujo tema é o Cântico de Zacarias. O texto base para este conteúdo está no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 67 até o versículo 80. Nesse capítulo 1, nós vemos ali a história de Zacarias, que era um sacerdote. Ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, vai dizer o texto, mas eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Até que um dia um anjo do Senhor chamado Gabriel aparece a Zacarias e diz que as suas orações haviam sido ouvidas por Deus e que a sua mulher Isabel teria um filho e era para colocar o nome dele de João, o que mais à frente se tornou conhecido como João Batista. 6 meses depois deste acontecimento, o mesmo anjo Gabriel aparece a Maria e dá a ela a notícia de que ela teria um filho que se chamaria Jesus. Maria, após estar grávida de Jesus, vai visitar então a sua parente Isabel. E ao chegar na casa de Isabel, quando ela sauda a sua parente, o texto vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse a Maria: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ao mesmo tempo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, por estar na presença de Jesus, né? João, que estava no ventre de Isabel, também se agitou e ficou cheio de alegria. Então foi a primeira vez que João Batista esteve na presença de Jesus. Após o nascimento de João Batista, o seu pai, Zacarias, ele também foi tomado, ficou cheio do Espírito Santo de Deus e profetizou. Então, essa profecia é o que a Bíblia vai chamar de o Cântico de Zacarias, que é o texto base que nós mencionamos. Então, o livro ele se propôs a fazer uma análise do conteúdo do Cântico de Zacarias, que na verdade é uma profecia, é algo inspirado pelo próprio Deus, porque quando Zacarias disse essas palavras, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o livro ele divide aqui em 4 tópicos. O primeiro deles trata da exultação de Zacarias pelo Messias. Né? Então, nós já sabemos que as palavras de Zacarias são fruto de inspiração divina. A primeira análise dele aqui é sobre um texto no versículo 68 que diz: Deus visitou e redimiu o seu povo. A palavra redimiu significa, neste contexto, libertou mediante alto preço ou salvou com certo custo. Então, qual foi o alto preço e o certo custo que nos permite ter hoje a salvação? Foi justamente o sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Derramou todo o seu sangue. Então ele pagou ali um alto preço, um alto custo, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Também nos suscitou plena e poderosa salvação, diz o versículo 69. Né? Zacarias descreve a força da salvação operada. A salvação que vem de Deus é plenamente eficaz e poderosa, porque o Salvador é todo-poderoso. Então, quem promete esta salvação não é qualquer um, não é um homem. Né? Ela não vem, por exemplo, de Moisés, de Abraão, de Paulo, de João, de nenhum dos apóstolos. Por melhores que tenham sido estes grandes homens de Deus, eles são homens. Eles não teriam condições de fazer uma promessa como esta. Então, esta tão grande salvação, ela vem do próprio Deus. O segundo tópico fala sobre o propósito da salvação pelo Messias. Alguns desses propósitos. O primeiro deles, para nos libertar. A salvação de Deus é necessariamente acompanhada de libertação. Não existe salvação plena sem libertação
plena. Né? Então o texto lá de João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo ponto aqui deste tópico vai falar sobre para usar de misericórdia. Então, por que Deus nos proporcionou esta salvação pelo Messias? Para usar de misericórdia. O segundo aspecto do propósito de Deus em salvar seu povo é usar de misericórdia. Faz parte do caráter de Deus exercer misericórdia, e é por causa da misericórdia divina que não somos lançados na perdição eterna. Ao longo da história, Deus sempre agiu com misericórdia com seu povo. Por diversas vezes o seu povo sofreu, né? Ficou escravizado no Egito, na Babilônia, e Deus sempre veio com misericórdia, por mais que levasse um certo período de tempo, um período mais longo, um período mais curto, mas sempre Deus vinha com a sua infinita misericórdia e dava um livramento, uma salvação ao seu povo. Né? Vamos ler um texto aqui de Lamentações 3:22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Isso é algo importante para nós, porque isso ajuda no processo de arrependimento. A partir do momento que eu peco, que eu erro, mas eu lembro que Deus é misericordioso, eu sei que eu posso me arrepender, desde que seja verdadeiramente que Ele irá usar da sua misericórdia, da sua graça, e me perdoar e lançar ali aqueles pecados no mar do esquecimento. Outro propósito da salvação pelo Messias é o de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Talvez esse seja o maior propósito da salvação, a adoração perfeita, sem barreiras, impedimentos ou máculas. Os que foram libertos têm total acesso a Deus. Afinal, Deus nos libertou para que fôssemos de fato livres. Tem um texto de Gálatas 5:1 que vai dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, isso não significa que nós não pecamos. Nós estamos livres do salário do pecado, que é a morte, aquela segunda morte. Mas nós não estamos livres das consequências do pecado. Então, se eu roubar, se eu matar, se eu furtar, eu posso ser preso, eu devo ser preso. Tá? Então, essa liberdade aqui que o Senhor nos dá é justamente para que nós hajamos aí de acordo com a sua palavra e tenhamos essas bênçãos do ponto de vista espiritual, especialmente do ponto de vista espiritual. O terceiro tópico vai falar sobre João Batista sendo o predecessor do Messias. O que significa essa palavra predecessor? É aquele que precede algo, é aquele que vem antes de. Então João Batista veio antes de Jesus e ele tem um propósito, existe um motivo para ele ter vindo antes. Você lembra que quando Maria engravidou de Jesus, Isabel já estava gestante há 6 meses de João Batista. Então ele nasceu antes de Jesus, inclusive. Né? Algumas informações sobre essa questão de João Batista ser o predecessor de Jesus, para preparar o caminho. João não seria apenas um profeta, mas também um profeta que prepararia os caminhos para o Senhor. Seria o precursor. O precursor é aquele que vem a anunciar. Vamos ler um texto de João 1:7. Diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então está falando de João. Né? João veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz? É Jesus. Para que todos crescem por ele. Então não era para que todos crescem
nele como sendo o Messias, como sendo a luz. É que por meio deles iriam conhecer Jesus. Ele pregava o arrependimento dos pecados e já apontava para quem seria o Salvador. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Então, João também, uma de suas missões era essa. A segunda parte da missão de João era contar que a salvação havia chegado por intermédio de Cristo. Tem um texto aqui, também João 1, 8 e 9, que vai dizer: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, novamente, um texto falando aqui de João Batista e de Jesus. Né? Então, João Batista não era a luz, mas ele veio para falar da luz. E a luz era Jesus que estava por vir. Tanto é que, posteriormente, Jesus foi batizado pelo próprio João Batista. O último tópico vai falar sobre a certeza da salvação eterna. Zacarias sabia que com Cristo a vida eterna seria real. A confiança de Zacarias estava depositada na compaixão divina. Vamos ler um texto sobre compaixão divina em Mateus 9,36. Diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então esse é um texto que fala de Jesus. Né? Vendo as multidões, teve grande compaixão dela. Então compaixão é uma das características do nosso Deus, e Zacarias sabia disso, e nós também precisamos saber, não podemos esquecer. A salvação eterna nos garante também a direção e segurança eterna. A paz divina torna os homens fortes para viverem para Deus. Não significa ausência de problemas, mas indica que tudo contribui para o bem maior do ser humano. O cântico de Zacarias louva a Deus por seus atos salvíficos ao longo da história. Então, no cântico a gente também percebe algumas falas sobre os grandes feitos que Deus fez com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Por mais que levasse um certo período de tempo, alguns mais, outros menos, sempre Deus vinha e intervia em alguma situação em que o seu povo estava sendo oprimido. E isso não mudou. Tá? Esta última ação, nós podemos dizer assim, em que Deus envia o seu Filho para morrer e nos permitir ter acesso à salvação, aqueles que desejarem, né, aqueles que crerem e aceitarem Jesus, essa é uma última ação de Deus para com o seu povo. Né? Então, nós podemos perceber que Jesus já nasceu aí há mais de 2000 anos atrás, e de lá para cá não houve mais nenhuma ação de Deus no sentido de salvação, né? No sentido de trazer um novo modelo de salvação. Este ato de enviar o seu Filho é realmente o ato final. Então, nós que estamos tendo este privilégio de ouvir a palavra de Deus, de saber quem é Jesus, qual a sua missão, e de saber também qual a atitude que nós devemos ter, que é de aceitá-lo, de receber, e assim nos tornarmos filhos de Deus e recebermos dele a salvação, é realmente um privilégio para nós podermos viver nesta época. A ação de Deus é o motivo central do canto. Com ele, aprendemos que Deus deve ser louvado pelo que é e pelo que faz, e o que fará no meio do seu povo. Então Deus tem agido lá atrás, no passado, age hoje no presente. Né? A ação hoje é no sentido aí de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, para que após isso ele receba Jesus Cristo, aqueles que decidirem assim, e tenham então a salvação e voltem, né, para a presença de Deus,
presença da qual nós saímos lá atrás, quando Adão e Eva desobedeceram, pecaram e foram retirados ali da presença de Deus. Então, irmãos, essa foi a lição de hoje. Eu peço desculpa por ter sido um pouco mais rápido, mas vocês podem, revendo o vídeo, anotar os versículos que foram mencionados e poder dar uma aprofundada melhor. Tá? Então esse foi o cântico de Zacarias, que foi uma profecia, logo em seguida ele ter tido a grande bênção de ter sido pai de João, né? João Batista, aquele que veio antes de Jesus preparar o caminho para o nosso rei. Deus abençoe a todos e até a próxima.